Seguindo as orientações de Lalinha, Paulina se dirige ao portão para conversar com Donato. Ela justifica que não atendeu antes porque está enfrentando diversas dificuldades e garante que o procurará no estúdio no dia seguinte, porém ele insiste que ela vá ainda hoje. Enquanto isso, à mesa, Stephanie sugere que Carlos Daniel vá atrás da esposa para que possam almoçar. Donato decide ir embora, mas avisa Paulina de que caso ela não o procure, ele conversará diretamente com seu marido. Quando Carlos Daniel pergunta a Lalinha onde está Paulina, ela responde que não sabe, mas ele recorda que foi justamente ela quem a tirou da mesa. Nesse instante, Paulina retorna e Carlos Daniel questiona o que ela fazia lá fora. Em Mônaco, o médico informa Alexandre que Paola será operada no dia seguinte, mas ressalta que o risco de morte é alto. Paulina responde a Carlos Daniel que estava levando dinheiro para as ferramentas de Chico. Logo após, vovó Piedade aparece animada para o almoço. Luciano, folheando uma revista, se depara com a notícia do terrível acidente envolvendo o milionário Alexandre Farina. Durante o almoço, Leda manifesta o desejo de ficar por um tempo hospedada na casa da família, mas Paulina intervém, deixando claro que isso não será possível, pois ela já tem seu próprio apartamento. Leda argumenta que o imóvel passará por reformas, mas Paulina mantém sua posição e afirma que sua resposta é definitiva. Leda rebate dizendo que a decisão cabe a Carlos Daniel, mas Paulina afirma que não, pois ela é a dona da casa. Stephanie discorda, alegando que a verdadeira dona é vovó Piedade, mas esta esclarece que Paola tem esse direito, pois lhe foi concedido. Diante da discussão, Leda pede a Carlos Daniel que a leve para casa, pois haverá uma reunião do Conselho de Família. No entanto, Paulina adianta que ele não poderá acompanhá-la. Luciano se inquieta sem saber sobre o estado de saúde de Paola. Enquanto isso, Paola segue entre a vida e a morte. Leda questiona Paulina sobre o motivo de não querer que Carlos Daniel a leve para casa. Paulina responde que não teme nada, apenas que ele tem compromissos mais urgentes, como a reunião do conselho. Leda minimiza a relevância da possível falência da fábrica, mas vovó Piedade rebate, dizendo que para ela, que mal faz parte da família, pode não ter importância, mas para os verdadeiros brátios tem e muita. Paulina tranquiliza Leda, assegurando que a fábrica não será fechada, mas Stephanie a repreende por falar demais. Rodrigo sugere que Paola espere pela decisão do conselho, enquanto Carlos Daniel propõe que terminem o almoço em paz. Leandro descobre que Roque está incentivando os funcionários a entrarem em greve, mas recebe o apoio de 2 colegas para tentar evitar que a fábrica feche. Leda convence Carlos Daniel a levá-la para casa, enquanto Paulina observa da janela. Ela tenta se convencer de que não deve se importar, pois Carlos Daniel jamais será dela. Willy comenta com Patrícia e Rodrigo que Leda conseguiu fazer com que Carlos Daniel a acompanhasse. Patrícia observa que Leda nunca mudará. Rodrigo, por sua vez, não vê problema desde que Carlos Daniel retorne a tempo para a reunião, que acontecerá dentro de 1 hora. Stephanie opina que Leda está exagerando e que mais cedo ou mais tarde será expulsa por vovó Piedade. Rodrigo acrescenta que se fossem expulsar alguém, deveriam ter começado por Paola. Paulina respira fundo preparando-se para a reunião. Enquanto isso, Stephanie pede a Rodrigo que impeça Paola de interferir nos assuntos da família. Assim que Paulina chega, Stephanie aponta que Carlos Daniel ainda não voltou, mas Paulina prontamente informa que ele apenas levou Leda para casa e já está retornando. Em seguida, anuncia que vovó Piedade está a caminho. Willy provoca, insinuando que Leda pode acabar atrasando Carlos Daniel. Paulina responde com firmeza, assegurando que seu marido tem discernimento suficiente para saber onde estão suas responsabilidades. Ela também menciona que ordenou para que ninguém interrompesse a reunião. Pouco depois, Carlos Daniel chega, explicando que apenas deixou Leda na porta e retornou. Vovó Piedade surge imponente e exige que todos fiquem de pé para receber a presidente da fábrica Bratio. Stephanie e Rodrigo reclamam da presença de Willy, Paola e Patrícia na reunião, mas vovó Piedade, como líder do conselho, afirma que os familiares agregados terão voz e voto. Leda comenta com Luciano que Paola não quer sua presença porque teme que ela roube seu marido. Luciano observa que esse é exatamente o objetivo de Leda. Convicta, ela afirma que conseguirá o que deseja e, ao folhear a revista, se depara com a notícia sobre o acidente de Alexandre Farina. Luciano, curioso, pergunta se ela o conhece. Na reunião, Rodrigo argumenta que por falta de recursos para competir no mercado, a fábrica deve ser fechada e decretar falência.
Vovó Piedade solicita a opinião de Carlos Daniel, que explica que não conseguiram obter um empréstimo para modernizar a empresa e sugere vendê-la pelo valor que conseguirem. Vovó Piedade inicia a votação, mas Rodrigo se opõe à participação da esposa. Piedade, no entanto, lembra que é ela quem preside e dá a palavra final. Carlos Daniel concorda que a decisão deve ficar a cargo da matriarca. Stephanie se alinha a Rodrigo e também se recusa a conceder voz e voto ao marido. Paulina então pede a palavra. Leda explica a Luciano que nunca teve contato direto com o milionário Farina, mas que seu nome é amplamente conhecido. Luciano também afirma não conhecê-lo. Ao ler a reportagem, Leda descobre que Alexandre e sua acompanhante estão em estado crítico e presume que a essa altura já possam ter falecido. Luciano pergunta a Leda quando ela pretende levá-lo à residência dos Brátios. Enquanto isso, Paulina quer saber quais providências foram tomadas para impedir a falência da fábrica. Rodrigo responde que esse foi o tema da discussão recente. Willy, por sua vez, questiona se Paola acredita que ainda há algo que possa ser feito. Paulina enfatiza que o fundamental é manter a fábrica em atividade. Rodrigo rebate perguntando como pretendem iniciar essa iniciativa. Paulina responde que através de empréstimos, já que os bancos costumam investir em empresas promissoras. Rodrigo indaga se ela realmente cogita colocar as propriedades da família em garantia, incluindo a casa onde vive. Paulina afirma que, se for necessário, não se opõe. Stephanie se revolta e pergunta se ela quer deixar a vovó Piedade na rua. Paulina garante que, com 3 netos adultos e casados, a matriarca jamais ficará sem um lar. Carlos Daniel acusa Paulina de estar falando absurdos, mas ela se mantém firme e questiona Stephanie se ela acredita que apenas com preces uma indústria pode se reerguer e se ressentimento e desejo de vingança podem salvar a empresa. Em seguida, volta-se para Rodrigo e pergunta se ele realmente acha que, preso em seu escritório e mantendo um modelo de vendas ultrapassado, conseguirá conquistar novos clientes. Rodrigo se irrita com a audácia de Paulina. Ela então encara Carlos Daniel e pergunta se ele realmente acredita que apenas algumas horas de trabalho na fábrica e algumas voltas pelo local serão suficientes para recuperá-la. Leda confessa a Luciano que gostaria de provar a Carlos Daniel que só não se casa porque não quer, mas admite que ainda não é o momento de apresentá-lo. Luciano reafirma que está pronto para se casar com ela a qualquer momento e assegura que sua intenção não tem relação com o dinheiro. Rodrigo desafia Paulina a conseguir os recursos necessários ou investir seu próprio capital na fábrica. Melhor ainda, sugere que ela comece a trabalhar para ajudar a empresa. Paulina aceita prontamente e propõe que Stephanie e Willy também se envolvam. Willy considera que a conversa está tomando um rumo intenso demais e decide sair, mas Piedade exige que ele permaneça. Em seguida, inicia a votação. Luciano sugere que Leda financie a fábrica para evitar o fechamento, mas ela responde que não há mais solução para impedir sua ruína. Quando Luciano menciona Paola, Leda chama de fingida, alegando que ela se faz de superior, mas que conhece todos os seus segredos. Acrescenta ainda que Paola deveria ser grata por nunca ter sido exposta ao marido. Vovó Piedade pede que levantem a mão aqueles que concordam com o fechamento da fábrica. Stephanie, Carlos Daniel e Rodrigo votam a favor, o que desaponta a Piedade, pois são justamente os Brátios que desejam encerrar as atividades. Ela então solicita que os contrários ao fechamento se manifestem e a primeira a erguer a mão. Paulina e Willy a acompanham e Piedade pressiona a Patrícia a votar. Leda comenta com Luciano que duvida da história de Paola sobre ter uma origem nobre e ter vivido entre a alta sociedade no exterior. Confessa que gostaria de desvendar a verdade, pois Paola realmente parece outra pessoa. Rodrigo afirma que sua esposa não se posicionará contra ele e Patrícia, submissa, se abstém. Stephanie insiste para que ela apoie o fechamento, mas Paulina intervém e pede que respeitem a escolha de cada um. Com o empate na votação, Vovó Piedade assume a decisão final. A fábrica continuará funcionando até que todas as alternativas sejam esgotadas. Após a reunião, Lalinha escuta atrás da porta enquanto Stephanie repreende Willy por ter apoiado Paola. Ele justifica dizendo que a fábrica entrou em crise devido à má administração. Stephanie critica os gastos excessivos de Paola às custas da empresa, mas Willy rebate afirmando que o dinheiro era do marido dela, que tem a obrigação de sustentá-la. Com sarcasmo, Stephanie pergunta se é como ele a mantém. Willy lembra quantos empregos precisou abandonar por causa do ciúme dela e afirma que Stephanie prefere sustentá-lo apenas para mantê-lo sob vigilância.
Stephanie ressalta que mesmo assim não conseguiu impedir que ele a traísse com Paola e quer saber se ele pretende trabalhar na fábrica. Willie responde que está disposto a assumir essa responsabilidade. Enquanto isso, Paulina se pergunta se Luciano Alcântara seria o mesmo homem próximo de Paola. Lalinha informa a Paulina que Willie está disposto a trabalhar se necessário e também a lembra de que ela precisa visitar o pintor. Ao ouvir seu nome, Carlos Daniel pergunta se estavam falando dele. Paulina explica que apenas comentava com Lalinha que ele deve estar aborrecido com ela. No entanto, Carlos Daniel demonstra orgulho, reconhecendo que ela e vovó Piedade deram uma grande lição a todos. Ele garante que vão buscar maneiras de conseguir dinheiro para recuperar a fábrica, o que deixa Paulina satisfeita. Adelina fica feliz ao ver Piedade tão animada e tenta justificar as atitudes de Stephanie, pedindo que a vovó não a deteste. Piedade responde que gosta dela e que jamais sentiria rancor, pois seria o mesmo que odiar Adelina. Paulina assegura a Carlos Daniel que fará o possível para conseguir os recursos necessários, mas ele não quer que ela utilize sua beleza para pedir ajuda. Paulina, no entanto, não vê problema nisso desde que consiga salvar a fábrica e pede que ele confie nela por pelo menos 1 ano. A afirmação desperta a desconfiança de Carlos Daniel. Ela o abraça e promete que dentro desse prazo a fábrica estará salva. Em seguida se afasta enquanto ele permanece intrigado. Carlinhos tenta convencer Adelina de que não está bem o suficiente para ir à escola no dia seguinte. Paulina se arruma para encontrar Donato e pede que Lalinha chame um táxi, deixando escapar que não sabe dirigir. Logo se corrige, dizendo que está nervosa demais para pegar no volante. Carlinhos pede que Adelina fique ao seu lado até que ele durma, mas ela tem outros compromissos e promete deixar a luz acesa. Paulina chega ao estúdio de Donato decidida a encerrar aquela situação de uma vez por todas, mas ele a beija à força. Adelina se apavora ao encontrar Carlinhos sofrendo outra crise. Paulina reage e dá 2 tapas em Donato, afirmando que sairá dali nem que precise matá-lo. Paulina oferece dinheiro a Donato para que ele pare com as chantagens, mas ele responde que não quer dinheiro e sim amor e paixão. Diante da recusa, Paulina ameaça denunciá-lo à polícia, mas ele não se abala, pois sabe que se a verdade vier à tona, ela será mais prejudicada. Para provar seu ponto, exibe o retrato comprometedor dela. Enquanto isso, Adelina informa Carlos Daniel sobre a crise de Carlinhos e ele pede que Lalinha avise Paola, o que a deixa aflita. Tomada pela raiva, Paulina destrói o quadro onde Paola aparece nua. Donato, surpreso, afirma que ela não é Paola. Piedade pede que Adelina providencie uma bolsa de gelo para Carlinhos, já Carlos Daniel solicita que Adelina descubra por que Paola não apareceu. Paulina insiste com Donato, afirmando que é a mesma pessoa, mas que está exausta de tantas imposições. Ela tenta fazê-lo entender que os sentimentos mudam, mas Donato se recusa a aceitar, garantindo que Paola jamais deixaria de amá-lo. Paulina declara que não quer vê-lo nunca mais, no entanto, Donato afirma que tem muitas outras provas com as quais pode controlá-la. Paulina o encara e avisa que ele está apenas desperdiçando seu tempo, em seguida sai apressada, entra no táxi e parte, enquanto Donato, encostado no vidro, grita que ela não escapará dele. Adelina pede que Cacilda leve a bolsa de gelo para Carlinhos, enquanto ela vai procurar Paola, no entanto, ao entrar no quarto não a encontra. Piedade insiste que o menino está apenas fazendo manha, mas Carlos Daniel percebe que ele está tendo convulsões. Adelina retorna e informa que Paola não está no quarto. Enquanto isso, Paulina encontra Lalinha esperando por ela do lado de fora e descobre que Carlinhos teve outra crise. Além disso, Carlos Daniel já sabe que ela saiu sozinha à noite. Lalinha lhe entrega as chaves do carro de Paola e sugere que diga que foi dar uma volta para relaxar. Paulina pede que peça a Pedro para guardar o carro. Ao entrar, ela encontra Piedade, que comenta que Carlos Daniel está exagerando, agindo como se fosse a primeira vez que ela saísse à noite. Além disso, insiste que Carlinhos só está se comportando assim para evitar a escola. No quarto do menino, Carlos Daniel questiona Paulina sobre onde esteve. Ela mente, dizendo que precisou sair para espairecer, lembrando que não é a primeira vez que faz isso. Depois pede para ficar a sós com Carlinhos, mas Carlos Daniel hesita e Paulina o tranquiliza, garantindo que cuidará bem do menino. Paola passa por uma cirurgia. Paulina diz a Carlinhos que se está realmente doente terá que tomar um remédio muito amargo. Pouco depois, Carlos Daniel retorna e avisa que o Dr. Pedrosa não está em casa. Paulina pede ajuda para dar o remédio ao garoto e assegura que não há nada grave, sugerindo que o deixem descansar sozinho por um tempo. Assim que saem, Carlinhos resmunga por causa do remédio.
Carlos Daniel comenta que em outros tempos Paola já estaria dormindo enquanto ele e Adelina cuidavam do menino. Ele lamenta a forma como sua família a trata, mas Paulina diz que isso não a afeta. Em seguida sugere que ele vá descansar, pois precisa estar cedo na fábrica. No entanto, ele se recusa a deixá-la sozinha, pois também tem a obrigação de cuidar do filho. Durante a cirurgia, Paola quase morre, mas os médicos conseguem estabilizá-la. Ao examinar Carlinhos, o médico confirma que se trata do mesmo problema nervoso e recomenda disciplina, atividade física, ar puro e vitaminas. Paulina pergunta o que ele quer dizer com disciplina e o médico explica que o menino usa esses episódios para manipular a situação. Depois prescreve vitaminas enquanto Carlinhos permanece de olhos fechados. Em Mônaco, Paola sobreviveu à cirurgia, mas precisarão aguardar 72 horas para avaliar sua recuperação. Na manhã seguinte, Adelina leva o café da manhã para Paulina e Carlos Daniel. Carlos Daniel desperta na poltrona, enquanto Paulina continua ao lado do menino. Carlinhos volta a tremer de olhos fechados, mas Paulina garante que ele está acordado. Ela sugere que Carlos Daniel vá se arrumar para o trabalho, assegurando que cuidará do menino. Quando ele sai, Paulina pede que Adelina traga a bandeja com o café da manhã. Paulina avisa Carlinhos que ele tem até às 8 para abrir os olhos. Ao ver Adelina, Stephanie pergunta o que há com o menino e recebe a resposta de que ele não fala nem abre os olhos. Stephanie diz que esse é resultado da criação que a vagabunda deu a ele. Pouco depois, Adelina e Stephanie entram com o café da manhã e Paulina exige que Carlinhos abra os olhos e coma, deixando claro que não aceitará birra. Stephanie questiona como ela pretende obrigá-lo. Quando Adelina sugere que o deixem em paz, Paulina pede que não interfira. Em seguida, começa a contar até 3, mas Carlinhos continua imóvel. Sem paciência, ela dá alguns tapas em seu traseiro, fazendo com que ele reaja. Stephanie se choca com a atitude, enquanto Paulina pede que Adelina sirva o café ao menino. Stephanie critica o que ela fez e diz que Carlos Daniel jamais aprovará. Paulina, no entanto, não se intimida. Enquanto Carlinhos toma o café sem resistência, ela pede para ficar a sós com ele. No apartamento, Leda está de saída e Luciano pergunta se ela está indo visitar os Brátios. Leda responde que não é bem isso, mas diz que tem a ver com Carlos Daniel. Luciano menciona que pretende ir ao clube e depois jogar boliche. Leda sugere que almocem juntos caso Carlos Daniel não a convide, e Luciano revela que tem algo muito importante para resolver. Carlinhos confessa a Paulina que não quer ir à escola porque os colegas colocam sapos e lagartixas em sua lancheira e ele morre de medo. Compreensiva, Paulina promete transferi-lo para outro colégio, deixando-o radiante. Em seguida, sugere que ele desça para brincar no jardim, tomar sol, nadar na piscina e se divertir até a hora do almoço. Feliz, Carlinhos diz que ela é muito boa e declara seu amor pela mãe. Na fábrica, Leda invade o escritório de Carlos Daniel e o beija de surpresa. Enquanto isso, na mansão, Paulina se assusta ao atender uma ligação de Luciano Alcântara.